como é que tu vê o mundo das mídias? E daí a gente pode expandir não só Instagram, TikTok, mas YouTube e tudo mais. E o campo de psicologia e psicoterapia. A gente vai ver hoje já tem grandes nomes, né, que estão realmente estourados. A gente pode usar, acho que essa palavra, né? A gente vai ver, por exemplo, até o pessoal aí da Psi do Futuro. A gente vai olhar, por Uhum. exemplo, o Wesley, que é aqui de Santa Maria, querendo ou não, também estourou. Então a gente consegue ver várias pessoas Uhum. que estão trazendo conteúdo de qualidade. Mas como é que tu vê? Como é que é a tua visão em relação a isso tudo? Eu acho que já é meio tendenciosa, mas tudo bem. Muito bom. Acho que para um futuro não tão distante, assim, o que eu tenho percebido? Que cada vez mais as pessoas elas estão se isolando digitalmente. Então, as Uhum, relações próximas elas estão ficando mais distantes. Então, poxa, as pessoas às vezes não almoçam mais junto com o pessoal de casa, tem poucos amigos, não se abrem para fazer novas amizades. Muitas vezes os próprios relacionamentos amorosos são ali deficitários dessa intimidade mesmo. E uhum, muitas vezes é buscado esse lugar de conexão, que, como tu bem sabe, né, é uma necessidade emocional de uhum. todo mundo. Então, se busca isso muitas vezes naquilo que está mais fácil, que acaba sendo o celular, né? Que é um pouco mais cômodo, porque não exige de mim o meu lado de, poxa, ter que superar ali uma frustração, de ter que liberar perdão ali uma pessoa que me magoou, que fez alguma coisa que eu não Uhum. gostei, de ter que processar as minhas emoções, a minha raiva. Não, eu posso escolher só ser impactada ou só consumir conteúdos que, entre aspas, me façam bem. Então, eu vejo a gente conseguindo aproveitar isso, aproveitar esse espaço que as pessoas já estão buscando como uma forma ali quase que de anestesia social, né? Uhum, Dentro das redes sociais, mas para a gente trazer de volta esse fator importante que é a conexão humana, né? Que são as relações. Então, trazer reflexões, coisas que muitas vezes a pessoa não ouviu em casa ou não teve exemplos em casa. A gente tem visto em termos de uhum, família, né? O quanto que essa estrutura tem se modificado ao longo dos anos. Então, famílias muitas vezes divorciadas, com muitos casos ali de violência intrafamiliar, de coisas nesse sentido que as pessoas agora estão entendendo, estão se dando conta que não é tão saudável assim. Então, a gente uhum. conseguir trazer essa consciência, trazer esse apoio para quem está buscando ajuda, mas também para quem às vezes não tem nem noção que aquilo que ela está passando é uma situação, um problema, é algo não saudável, a gente poder trazer essa consciência. Então, seja para limitar o uso de redes Uhum. sociais ou não, que a gente sabe que isso é uma questão também hoje em dia, mas principalmente para voltar os olhos assim das pessoas para esse lugar que é o, digamos, nosso lugar mais humano, que ainda que a internet seja incrível, eu sempre falo assim que o online ele é um reflexo do offline. Por quê? Porque a gente é muito mais do que os 15 segundos do story, a gente é muito mais que esses 50 minutos de Sim. conversa aqui. A nossa vida ela acontece em tantas áreas, em tantos lugares, com tantas pessoas, que é injusto a gente considerar só o online como sendo um fator. Então, se a gente conseguir trazer essa consciência também para as pessoas que os relacionamentos são importantes, que os estudos, que a vida, que os seus hábitos, que tudo aquilo que você faz na vida é a sua vida mesmo, e não só aquilo que você mostra na internet, eu acho que isso é um lugar saudável que a gente pode estar entrando também. E daí eu te pergunto, né? Tu vai falando isso e eu acho que tem de novo, a gente tem muitos dados, tem muitos estudos que vão realmente apontando que até depois da pandemia, o grau de isolamento, o trabalho remoto e todas essas outras grandes questões, elas aumentaram e é compreensível. Eu acho que dentro de um Uhum, contexto que a gente se encontra, é compreensível que isso tenha acontecido. Daí tu fala também sobre isso, né? De poder buscar dentro das redes sociais, ou canais e tudo mais, que vão estar conversando com a gente. Como é que tu vê o algoritmo, os algoritmos, por exemplo, de rede social impactando isso? Porque daí entra aquela coisa, né? Eu começo a ver uma realidade que ela talvez seja mais distorcida. E daí qual é o nosso papel também como psicólogos nisso? Não só com os nossos pacientes, mas também em rede social, porque vamos fazer um joguinho aqui. Se eu entrar aqui no meu Instagram agora e começar a olhar os Reels, daqui a pouco aparece, usa esse áudio que vai bombar. E daí, tá, eu vou usar esse áudio, mas qual é a mensagem que eu tô passando? Como é que tu uhum, vê tudo isso? Uma sim. pergunta cheia, tá? Desculpa. Imagina, o grande problema do algoritmo, né? Acho que quando a gente usa as redes sociais e tem algum conteúdo, alguma coisa que não performa, ele é o primeiro que a gente aponta, né? Ah, não, porque o algoritmo não entregou, porque esse não é o formato que ele entrega e não sei o quê. E sim, tem uma parte que é verdade nisso, mas querendo ou não, o algoritmo ele é otimizado para quê?
para que as pessoas elas fiquem a maior quantidade de tempo possível dentro daquela rede social. Então, ele vai continuar entregando aquilo que a pessoa se interessa, o que é um problema também, né? Isso que tu falou da realidade, porque a gente só continua vendo ali aquilo que a gente quer ver, então nos coloca numa bolha de pessoas que pensam igual, de realidades às vezes muito diferentes da nossa. Então, isso acaba podendo ser uma problemática, assim, para a gente estar, inclusive, falando nas nossas redes sociais enquanto profissionais de saúde, mas também é entender o poder que isso tem. E a gente entrar, aquilo que eu falei da comunicação e a conexão, porque eu acho que a chave é essa. Quando a gente está falando de conteúdos, claro, vão ter conteúdos que vão ter um engajamento muito grande. Por exemplo, uma dancinha, um conteúdo sensual, um conteúdo engraçado. Então, isso são coisas que, né, que faz parte das redes sociais também, da parte de entretenimento, daquilo que da nossa sociedade, nossa cultura tem o hábito de consumir. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, se eu consigo me comunicar de uma forma clara, se eu consigo gerar conexão com as pessoas e mostrar ali que eu também sou gente, que eu passo perrengue também, que tem coisa na minha vida que eu reagia de um jeito e hoje eu faço diferente, que eu consigo trazer esse fator humanidade e buscar realmente construir um relacionamento com as pessoas que estão ali me acompanhando, isso vai ser, digamos assim, o meu trunfo, né? A minha carta poderosa para que o algoritmo entenda que o meu conteúdo é relevante. Por quê? Porque a partir dessa comunicação, dessa conexão, as pessoas vão comentar, vão mandar pergunta na caixinha, vão estar interagindo com os conteúdos, né? Claro, começa pequeno, óbvio, todo mundo começa pequeno. Só que as coisas vão, conforme vão crescendo, o próprio Instagram, enfim, a rede social que for, vai entender que, poxa, mas aquilo que o Léo tá fazendo é legal, aquilo que a Ana tá fazendo, que a Maria, enfim, estão postando, as pessoas estão achando interessante, elas estão ali assistindo aquele conteúdo até o final, estão perguntando, estão interagindo. Então, isso é um bom sinal. Vou mandar isso para mais pessoas. É mais ou menos Uhum. assim que ele entende. Então, se a gente fizer, digamos assim, o nosso dever de casa, que é aprender como traduzir a nossa linguagem aqui da vida real para o online, isso facilita com que as pessoas também se identifiquem, gostem do conteúdo, e aí isso potencializa o algoritmo de levar mais para frente. Legal, legal. Daí, pensando nisso, né? O, eu acho que essa pergunta ela já carrega muitos dos preconceitos e de ideias que muitas pessoas vão ter e falam, não vou entrar na rede social por isso, não vou trabalhar com isso por causa do algoritmo, de que eu vou ter que ficar fazendo dancinha, que eu vou... Eu acho que é uma ideia que ela é compreensível, faz sentido, eu acho que, de novo, a gente sabe que existem várias pessoas que fizeram uma carreira disso e, óbvio, elas evoluem também, eu acho que essa é a grande questão, né, da evolução, independente de como tu apareceu ou de como tu como gerou, né.